Olá, caríssimos, tudo bem? Vamos falar da segunda fase da Revolução Industrial, da segunda onda dessa Revolução Industrial, que vai acontecer a partir da segunda metade do século XIX e vai avançar nas primeiras décadas do século XX. Nós sabemos que a primeira Revolução Industrial, o início, ela foi marcada pela máquina a vapor, que vai provocar uma grande revolução nos meios de transporte, nos meios de produção, com o desenvolvimento da força motriz movida ao vapor, à combustão do carvão. E nesse segundo momento, que vai acontecer a partir de 1850 em diante, até 1920, vai ser a ideia de velocidade, de aceleração do tempo, que vai mudar toda a paisagem, os corações e as mentes das pessoas que vivenciaram essa época. Principalmente com a invenção de novas forças motrizes, novos combustíveis, como o petróleo, um combustível fóssil, desenvolvimento de motores capazes de utilizar esse combustível e a descoberta da eletricidade, da iluminação. Isso tudo faz com que a própria ideia de revolução industrial ela se expanda da Europa para outras regiões do mundo, como os Estados Unidos e como o Japão. A revolução industrial ela dá um passo além nessa expansão. Isso faz com que esses donos de capitais direcionem recursos para financiar cada vez mais o desenvolvimento de novas tecnologias, com sempre tendo em mente o aumento da produtividade e dos lucros. O saber científico nesse período da história passa a funcionar a serviço da industrialização. Então essa ideia de velocidade é uma ideia muito forte nessa época, do tempo, a aceleração do tempo, que é uma coisa que significa muito em termos do ser humano, porque o ser humano sai daquele tempo biológico dele, do tempo da natureza, e passa cada vez mais estar inserido no tempo da fábrica, no tempo do relógio, dos horários. Um dos grandes inventores dessa época, a gente não tem como não passar sem falar dele, que é o Thomas Edison, com a invenção da lâmpada incandescente, que vai modificar completamente as cidades, que vão passar a ter uma noite iluminada, pela luz elétrica, que vai ser um dos grandes avanços na mudança de vida das pessoas, que permite, inclusive, nós estarmos aqui gravando esse vídeo para vocês, que é a eletricidade. A exploração também dos novos combustíveis, como o petróleo para a movimentação de motores, a obtenção de aço para poder produzir novas máquinas, o barateamento do ferro, invenção de novas ferrovias. As ferrovias vão se espalhar por todas as regiões do globo. Vai ser um momento onde vários países vão desenvolver o transporte ferroviário, inclusive aqui no Brasil, liderados pelo Barão do Mauá em 1850, com a criação da primeira ferrovia, mas essa malha ferroviária vai estender muito rapidamente. O surgimento de barcos a vapores cruzando os oceanos, as distâncias vão diminuir. Outra questão que vai ser desenvolvida vai ser a indústria química, o desenvolvimento de elementos sintéticos, que vão modificar também a produção têxtil, de tecido. Isso tudo vai afetar, inclusive, artistas, que movimentos como o expressionismo vão ser altamente afetados por essa aceleração do tempo, por essas novas tecnologias que vão ser desenvolvidas. E isso é muito interessante
porque também vai ser nessa mesma época que vai surgir e desenvolver o cinema e a fotografia, o que faz com que cada vez mais artistas tenham que dar um outro significado para a sua produção, principalmente os pintores, já que a fotografia ela era capaz de retratar exatamente aquilo que estava do outro lado da câmera, assim como o cinema também, né? A fotografia ela vai ser inventada por um francês chamado Louis Daguerre, que vai inventar em 1837 um protótipo de máquina fotográfica, que era o daguerreótipo. Era interessante que a pessoa tinha que ficar quase 1 hora parada para que a imagem fosse produzida, né? Hoje em dia a gente usa um celular, tira uma foto instantânea e envia, né? Isso em menos de 150 anos, 160 anos, né? Essa mudança de tecnologia. E em 1895, os irmãos franceses, os irmãos Lumière, Louis e Auguste Lumière, que vão inventar o cinematógrafo, que vai ser abreviado para cinema, né? Que era a ideia de filmar, né? E projetar as imagens em movimento. É interessante sempre a história do primeiro filme, que foi um filme de pequeno, pouquíssimos minutos, de uma locomotiva, e que as pessoas, eles filmavam uma locomotiva chegando numa estação de trem e as pessoas fugiram do cinema achando que a locomotiva ia romper a tela e iria atropelar as pessoas, né? Que é uma coisa interessante. Também o desenvolvimento de brinquedos industriais, né? Os brinquedos antigamente, ou melhor, antes desse momento, eram produzidos de forma artesanal, quase que individual. A partir desse momento, esses brinquedos vão ser... indústrias de brinquedos vão surgir, de fato, com a produção de brinquedos industrializados, né? Com borracha sintética, com porcelana, vidro, tudo produzido de forma sintética e de forma mais industrial, em grande escala, fazendo com que os brinquedos passem a fazer parte de cada vez mais da infância de diversas crianças, né? E hoje, a mesma coisa, não podemos nem imaginar uma infância de uma criança sem um brinquedo, algo que era muito comum, já que os brinquedos eram quase manuais, né, artesanais. Hoje em dia não, hoje em dia os brinquedos são industrializados e você produz em larga escala, todos têm acesso de acordo com a sua capacidade financeira, né? E as indústrias de brinquedo empregam também grandes quantidades de trabalhadores. Isso tudo faz com que as cidades modifiquem e se transformem em cidades industriais, né? As relações de trabalho e relações pessoais também se modificam. As cidades ficam cada vez mais com a presença da desigualdade cada vez mais marcante, né? Principalmente com um grande número de trabalhadores subempregados ou trabalhando sob condições muito ruins, com salários muito baixos, formando o que ficou conhecido como exército industrial de reserva, que eram aqueles trabalhadores no qual uma indústria poderia demitir e poderia recontratar outros trabalhadores por valores muito baixos de salário. As condições de trabalho na cidade para esses trabalhadores, para as camadas mais baixas, pioraram. As condições de vida também. As cidades começaram a surgir dentro das cidades verdadeiros bolsões de pobreza, áreas pobres, muito pobres, onde esses trabalhadores moravam, e áreas muito ricas, onde a burguesia e a antiga aristocracia, os velhos símbolos de riqueza, habitavam, né? Os donos de empresas, os donos de capitais habitavam. Então essa desigualdade passou a ser muito gritante. Você tinha, de um lado, esses donos de capitais repletos de riqueza, morando em mansões, morando em palacetes, e de outro lado, grandes bolsões de pobreza, onde moravam milhares, centenas de pessoas, trabalhadores que trabalhavam até 15 horas por dia, jornadas de trabalho exaustantes, tinham péssimas condições de vida, péssimas condições de saúde, de alimentação, de higiene. Era bastante difícil a vida desses grupos nas cidades, né, que também vai marcar essa aceleração, né, do tempo, essa mudança dessa fase da revolução, da segunda fase da Revolução Industrial. Um abraço, fiquem bem.